Preclaro presidente da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Eduardo César Fortuna Grion, relator do presente habeas corpus, preclaro os vogais deste habeas corpus. Eu me dirijo a Vossas Excelências para apresentar sustentação oral. Presente HC, Excelências, trata de fato ocorrido no dia 27 de julho de 2023, onde figuro como paciente, em que o paciente está supostamente envolvido na prática de 3 delitos, sendo eles a receptação, uso de veículo com um sinal identificador adulterado e tráfico de drogas. A defesa pretende, com esse habeas corpus, conseguir a liberdade do autuado para que ele responda o processo em liberdade, possa estar provando a sua inocência dentro do contraditório e da ampla defesa e demais predicados constitucionais. Inicialmente, quero argumentar acerca do suposto tráfico de drogas. Consta da decisão de decreto prisional que o autuado supostamente estaria traficando drogas. Porém, Excelência, tal argumentação, tal fundamento não encontra nenhum respaldo na situação de flagrante realmente vivenciada. É forçoso, é contrário às provas colhidas na prisão em flagrante, a alegação, a afirmação de que estaria ocorrendo um tráfico de drogas. Por quê? Inicialmente aconteceu o seguinte: a polícia militar teria encontrado com o autuado transitando na rua com seu veículo. Pararam o autuado e dentro do veículo encontraram 2 cigarros de maconha, 2 cigarros já enrolados, prontos para fumo. Logo em seguida, após a abordagem do veículo, encontrados 2 cigarros de maconha já enrolados para serem fumados, a polícia militar se dirigiu à residência do autuado, e o próprio autuado apontou que em cima da sua cômoda haviam 2 pedaços, um pedaço de maconha partido ao meio, que estava lá junto com outros petrechos para o uso de drogas, sendo a seda, o papel para enrolar o cigarro e o triturador conhecido como de chavador, em cima da estante dentro da casa do autuado. A polícia adentrou na residência e lá encontrou apenas isso. Ainda em busca encontraram também a quantia de R$ 1.230 em dinheiro. Excelência, 2 cigarros bolados, enrolados para consumo próprio, 2 pedaços de maconha com um pedaço partido ao meio, onde continha cada parte 10 gramas, dentro de um pote de vidro de azeitona, ao lado de petrechos comumente conhecidos para o uso de drogas. E aí na decisão vem afirmando, a decisão do Dr. Cleiton Luiz, o qual em outras ocasiões tem sido justo, tem demonstrado bastante justiça em suas decisões. Nessa ele pecou, nessa ele errou, e Vossa Excelência hão de corrigir esse erro. Nesse caso, ele afirma em sua decisão as circunstâncias que levam a crer da existência da prática dele de tráfico de drogas, tendo em vista que na residência foi encontrado R$ 1.230, que segundo essa decisão seria uma quantia expressiva que indica traficância, e também de notas variadas. Vamos lá, R$ 1.230, menos do que um salário mínimo. Que quantia expressiva é essa? Aliás, a nota, conforme pode ser consultado, isso não foi discriminado na relação lá de objetos apreendidos, que deveria ter sido feito pela delegacia e não foi feito. Porém, a reportagem de um canal de notícias que teve lá presente na delegacia registrou a foto que a defesa juntou no identificador de número 14, onde constam a droga que foi apreendida e o dinheiro, e lá pode-se contar 9 notas de 100, 5 notas de 50 e 4 de 20, salvo engano. Está tudo discriminado na manifestação que foi apresentada. Enfim, não havia nota de 2, nem de 5, nem de 10, como pode-se dizer que isso são notas variadas que indicariam aí venda de drogas, comércio de drogas? Outra coisa, na casa do autuado, onde ele vive com sua esposa, que é faxineira, diarista, que recebe sim dinheiro em espécie
dia que trabalha, recebe em espécie, o dinheiro pertencia a ela. Não há nenhuma outra vinculação desse dinheiro, não há nenhuma outra circunstância que indicasse a traficância. A droga apreendida, além de mísera, foi encontrada em circunstâncias evidentemente de uso. Então, assim, é muito forçosa a decisão de primeiro grau. Ela leva ao máximo, ultrapassa o máximo do dispositivo legal para justificar uma prisão preventiva. Verifique-se da decisão que foi fundamentada no perigo à ordem pública, combinada com 313, inciso 1º, que seria crimes com pena superior a 4 anos. Pois bem, de fato, o tráfico de drogas teria pena superior a 4 anos. Porém, não se trata de tráfico de drogas. E aí eu quero tecer um comentário aqui, né, já alinhado com a defesa, de que o procurador, doutor Luiz Antônio Sardelli Prudente, registrou, não sei se a manifestação é de sua lavra ou de algum de seus assessores, que aqui não é local para se discutir mérito e excelência. A defesa sabe disso. Porém que os argumentos defensivos são todos com base no que já consta, do que foi utilizado para o decreto de prisão. O mesmo que foi utilizado para o decreto de prisão é o que está sendo argumentado, é sobre o que a defesa se debruça e apresenta para Vossa Excelência a droga com todas as circunstâncias. O STJ já definiu circunstâncias de local, tempo, espaço, acondicionamento, esse tipo de coisa, não só volume, apesar de mísera, né? Então, Excelência, está sendo tomada uma situação completamente comprovada de uso, completamente comprovada não, porque está no início da investigação e do processo, mas assim, com todas as circunstâncias, não há, em respeito ao artigo 312 do Código de Processo Penal, não há indícios, provas de materialidade do delito de tráfico de droga. Não há suficiente para ensejar uma prisão na forma do 312. Além disso, argumento de perigo à ordem pública, sendo todas as circunstâncias aparentemente de uso de drogas, qual que é o perigo à ordem pública? Então, o senhor procurador, com todas as vias, com todo respeito à douta manifestação, aqui não está se debruçando, não está se aprofundando em mérito, mas sim a própria argumentação utilizada no decreto prisional que está sendo debatido. Então cabe sim em HC, Vossa Excelência, reparar o erro cometido pelo juiz de primeiro grau. E vamos além. A decisão foi proferida no dia 27 de julho de 2023, momento em que sequer havia sido juntado aos autos o laudo preliminar de drogas, de constatação de substância ilícita das 2 porções de drogas encontradas dentro da residência, as 20 gramas que estavam lá dentro do pote de azeitona. Sequer, só foi juntado aos autos no dia 4 de agosto de 2023, após a impetração deste habeas corpus e requisição de informação por Vossa Excelência. Então, dependeu da manifestação do eminente relator para que fosse apresentado o laudo preliminar de drogas das 2 porções encontradas dentro da residência. Dessa feita, tendo em vista que essa droga que foi encontrada dentro de casa, que seria do uso do paciente, tendo em vista que ela foi utilizada como fundamento para o decreto de prisão, uma vez que é mencionada pelo Dr. Luiz Cleito, ele afirma que o suposto tráfico teria sim respaldo, uma vez que no cumprimento do mandado de busca foram encontradas porções de droga dentro da residência do autuado. Então quer dizer, uma vez que essa droga foi utilizada como fundamento para a prisão, haveria, no momento do decreto, no dia 28 de julho, na audiência de custódia, ao menos deveria ter sido juntado aos autos o laudo preliminar. A decisão foi dada com fundamento em algo que não havia nem o laudo preliminar nos autos, certo? Então, é dever de Vossa Excelência, a gente pedimos que seja apreciado com a maior prudência possível, com o maior zelo possível, esse pedido de liberdade, que o sentenciado, que o autuado possa responder esse processo em liberdade. De outro lado, existe também a suposta prática do delito previsto no artigo 311, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal.
Excelência, esse crime foi introduzido no Código Penal em abril desse ano. Sequer existe alinhamento jurisprudencial tocante à prática desse delito. Sequer existe uma prática dos próprios juízes na instrução e na apreciação do delito dessa natureza. Não se trata de crime violento, é praticado sem violência ou grave ameaça. Além disso, deve ser aberta a instrução para que seja permitido a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista a complexidade necessária oitiva do autuado em juízo quanto à sua versão da aquisição do veículo. Então isso não é de forma alguma suficiente para indicar a necessidade de uma prisão preventiva. Tal crime, por não ser de gravidade, por não ser crime violento, não enseja a sua prisão, não agride e não ofende a ordem pública e nenhum requisito do artigo 312. Lembrando que Dr. Cleiton, de primeiro grau, fundamentou a decisão no 212, ordem pública, combinado com o 313, inciso 1º, crime superior a 4 anos, sempre indicando a traficância, que não existe nos presentes autos. Então, com relação ao crime 311 do CP, é desnecessária, completamente desnecessária uma prisão no caso. Com relação à suposta receptação, nem se fala, crime de menor potencial ofensivo, e deve ser também aberta a instrução do processo e contraditório, porque comumente são adquiridos tantos produtos de objeto de crime sem a percepção do comprador. Então, não se justifica, não há indícios suficientes da prova desses crimes, excelências. Voltando à questão da decisão, é forçosa, ela intenta também, com a alegação de perigo à ordem pública, dizer que está prevenindo uma suposta futura prática de crimes, né, com a prisão do autuado. Situação essa que já foi rechaçada. Nesse sentido, gostaria de citar a doutrina de Odone Sanguinet, segundo o qual a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ou ainda o clamor público, acaba sendo utilizado com uma função de prevenção geral, na medida em que o legislador pretende contribuir à segurança da sociedade. Porém, deste modo, se está desvirtuando por completo o verdadeiro sentido e natureza da prisão provisória, ao atribuir-lhe funções de prevenção que de nenhuma maneira está chamada a cumprir. Então a prisão preventiva neste contexto, excelências, ela é desnecessária. O autuado pode sim responder o processo em liberdade tocante à sua execução de pena. Pedimos para que não seja feito assim como foi feito no juízo de primeiro grau, que não seja tomado subjetivamente a pessoa do autuado como forma de decidir, mas que, seguindo os preceitos constitucionais e processuais penais vigentes no Brasil, que seja analisado o fato concreto, a atuação, o APFD, que seja analisado o APFD da forma que foi entregue, para indicar se deve ou não ser mantido a prisão preventiva, excelência. E não a pessoa do autuado. A sua condição de cumpridor de pena será analisada na execução de pena. Existem diversos dispositivos legais que vão trazer ele a uma apuração de falta grave, a talvez uma regressão de regime, perca de livramento condicional. São consequências da execução de pena e não do processo penal e não da prisão preventiva. A prisão preventiva não deve servir para punir extraprocessualmente, mas sim deve ser decretada caso a situação indique os fatos e o processo e a apuração indique, excelência. Então não seja tomada a pessoa do autuado subjetivamente, e que essa prisão não seja tomada de modo preventivo a futuros e incertas possíveis práticas delitivas. Nesse sentido, a defesa pugna, excelência, pela concessão da ordem que simplesmente colocará o autuado em liberdade para responder a este processo, cuja instrução e a produção de provas é necessária e o encarceramento é desnecessário.